Olá pessoal, tudo bem? Então hoje vamos para mais uma aula aí do PowerPoint, né? Hoje eu vou mostrar para vocês como é que faz animações, como faz transições de slides, então toda essa parte mais de enfeite, né? Para se colocar numa apresentação, certo? Então vamos só dar uma rápida revisada aqui, né? No designer, vamos escolher um design aqui qualquer. Certo? Então tá aqui o design. E aí a gente pode, lembrando que a gente pode mudar aqui as cores, né? De acordo com as cores que você deseja. Vou colocar aqui o mais escuro. Certo? Mas aí eu não gostei do fundo, né? Vamos só mudar um pouquinho aqui o fundo. Para um fundo mais branco, mais claro. Não. Esse aqui não tem essas opções não. Deixa eu escolher esse outro aqui. Pronto. Esse outro aqui a gente tem umas opções melhores. Certo? Pronto, então vamos lá. Aqui será a capa, né? Então, por exemplo, aqui aula 2 de PowerPoint. Certo? Então, professor Jair Ferraz. Então tá aqui a capa, né? E aqui já seria o nosso primeiro slide, né? Então tá aqui, ó, slide 01. Não, ao contrário, né? 01 slide, né? E aqui é o nosso primeiro slide, certo? E vou adicionar um novo aqui, 02 slide. Como é que foi que eu adicionei, né? Cliquei com o botão direito aqui, ó, novo slide. Eu também posso clicar em cima aqui, apertar Enter, que ele já gera um novo slide. Para excluir, botão direito tem aqui excluir ou delete, né? Você seleciona e aperta delete. Então tá aqui, vamos fazer uma lista qualquer de comida. Então, por exemplo, baião de 2, certo? Fígado, macarrão e assim vai, certo? Então vamos lá. É bem recomendável, né, se a gente for fazer um trabalho mais minucioso na parte de técnico, não usar efeitos, né? E se usar, que use pouco, né? Ou use só um, né? Mas assim, é uma coisa não recomendável usar, principalmente, por exemplo, se você for fazer um concurso para dar aula, né? Essas opções assim não é muito recomendável, né? Mas caso você queira fazer alguma outra apresentação e queira chamar a atenção de algum jeito, então nós temos aqui, ó, transição. O que é transição? É quando nós passamos de um slide para o outro, né? Então eu estou na capa aqui, quando eu passar para o próximo slide eu quero que ele gere um efeito, certo? Então está aqui a abazinha, ó, transição, né? E aí eu tenho várias transições, está aqui, ó, certo? Então vamos pegar aqui, ó, a primeira aqui, recortar, né? Vou apertar F5 para a gente, certo? Tá aí. Ó. Como era o primeiro slide, ele não fez esse de recortar. Pronto, então vou colocar no segundo slide, né? Certo? Então recortar aqui, ó, um efeito que não. Pronto. O esmaecer, né? Ficou mais interessante, ó. Então, ó, tá vendo? Quando ele gera pro próximo slide, ó, ele faz esse efeito. Ó, vou passar pro próximo que não tem efeito, ó. Então não tem muitas opções, né? Mas quando eu volto, ele tem esse efeitozinho de esmaecer, né? Então eu tenho aqui, ó,
menos de 1 segundo, certo? Aqui é a duração. A gente pode aumentar então para 1, certo? E agora a gente tem, ó, o cortado também estava muito pouco, mas a gente tem agora um tempo maior, certo? Para aparecer o próximo slide. Então aqui eu tenho a duração do tempo, né? E embaixo aqui, ó, tem uma opçãozinha bem legal que é aplicar todos. Então todo esse mesmo efeito foram para todos os slides agora, né? Da minha apresentação. Então, ó, apertei F5 aqui para fazer a apresentação. Então ele já permaneceu, ó, assim no próximo e assim novamente no próximo. Ah, mas não achei interessante não. Tá bom, tem várias outras opções aqui, ó. Temos de empurrar de baixo para cima. Vou aplicar logo em todos. Então temos esse, ó, também é bem interessante, como se fosse um rolo de filme que vai passando. Então para o lado esquerdo, dividir, ó, certo? Continua aquele, né? O único que vai mudar agora vai ser o próximo, né? Como tá branco, o fundo é branco, não deu para perceber bem, mas vamos colocar aqui aplicar em todos, o dividir, certo? Então veja como é o efeito de dividir agora, né? O próximo, como é branco, ele não vai dar muito efeito, ó, certo? Então tem vários, tem barras, vai gerando as barras, forma então um redondo, vai trazendo de um para o outro, ó, certo? Vai para o próximo. É bem mais interessante esse, né? E tem vários aqui, ó. Tá aqui os sutis, empolgantes, né? Ó, certo? Vou colocar um aqui. Ó, tem um aleatório que é interessante, que aí ele vai colocando. Vou aplicar todos. Então ele coloca um efeito aleatório em cada transição. Então vou voltar a transição, já foi outro efeito. Se eu voltar novamente, aí outro efeito. Se eu passar outro efeito, certo? E aí se vai vários efeitos, ó. Então aqui ele está passando todos os efeitos que tem, né? E aí você escolhe essa transição, certo? Eu vou colocar aqui nenhum e aplicar todos, né? Então agora não tenho mais nenhum efeito, certo? Tranquilo. Então essa é a transição. Vamos colocar outro aqui interessante. Vamos colocar uma que eu esqueci de mostrar para vocês, mas por exemplo assim, de quebrar, certo? E vou aplicar todos, certo? Então agora todos têm um efeitozinho de quebrar. Tá aí, passo. Lembre-se que eu sempre tenho que clicar com o mouse ou avançar nas setinhas para o slide passar. Porém, eu também posso vir aqui, ó, certo? Tá aqui, ó, ao clicar o mouse, então eu posso remover para não ser mais ao clicar o mouse passar, e sim após ao que 5 segundos, né? 0, 5. Então vou apertar atualizar aqui, ó. Então ele vai contar 1, 2, 3, 4, 5. Vai mudar automaticamente para o próximo, certo? Eu contei muito rápido, mas assim vai. Lembre-se, foi só o primeiro slide, né? Então só o primeiro vai passar rapidamente, né? Os outros não. Então se eu quiser fazer isso, aplicar todos, eu acho que agora foi para todos, ó. Então cada um tem 5 segundos agora, certo? Então terminou. 1, 2, 3, 4, 5. Passou o efeito, conta novamente. 1, 2, 3, 4. Eu passei, né? E aí ele vai passando automaticamente. Não tem como, né, usar o mouse mais, porque está desabilitado o mouse, né? Certo? Então eu também posso fazer com que uma transição aqui, certo? Passe automaticamente, né? E eu escolho o intervalo de tempo necessário para avançar os slides, que é aqui nesse após. Eu tenho que marcar, né?
certo? Então eu vou novamente, então, se alguma dúvida você tiver, se você quiser colocar alguns sons, tem alguns sons aqui interessante também, certo? Que toda vez que ele passar ele vai repetir esse som, certo? Então, tipo uma bala, alguma coisa assim, um laser, uma explosão, certo? Você também pode adicionar um som, certo? Aqui em outro som, e aí escolher um som que você queira na hora que ele passar, né? E aí pronto, certo? Eu vou remover aqui. Qualquer dúvida vocês me perguntem e vou aplicar todos. Certo? Então agora não tenho mais efeito. Vou mostrar agora, ó. Não tem mais efeito, certo? E aí a gente vai passar para outro pontozinho aqui, que não é mais transição. Transição é a passagem de um slide para o outro, certo? A gente vai para animação. Que animação? Animação já é dentro do slide. O que a gente pode fazer dentro do slide? Então o que a gente pode fazer aqui, ó? Eu posso selecionar, por exemplo, ou o nome aqui, né, se tiver vários dentro de um mesmo parágrafo, né? Eu posso escolher também uma região, né, que seria essa região aqui quadradazinha aqui, que poderia ter vários textos, ou qualquer outra parte que tenha dentro do seu slide. Então eu vou pegar essa região aqui toda que está o nome Professor Jairo Ferraz. E aí eu posso escolher entre esses vários efeitos, né? Temos um efeito de entrada, então para quando o texto entrar, né, no slide, então ele não vai aparecer na hora da apresentação, e aí quando eu apertar a setinha ou o mouse, ele faz o efeito de entrada para entrar aquele texto, certo? O ênfase, o que é o ênfase? O texto já está lá dentro do slide, então quando eu passar para o próximo slide, por exemplo, que tem esse efeito, já vai estar o texto, mas quando eu avançar novamente ele vai dar um efeito daquele texto que já estava lá, então ele vai dar um ênfase. Eu quero chamar destaque naquela palavra que está lá dentro do slide, né? Então ênfase é quando o texto já está dentro do slide e ele faz só aquele efeito para chamar a atenção. E o saída é para quando o slide for passar para o próximo, né? Então quando ele for para terminar todas as opções, ele faz o efeito de saída, né? Então tira aquele texto, né? Desaparece com ele, certo? Então vamos começar aqui com o primeiro aqui, ó. Eu quero surgir, então ele vai, ó, de baixo para cima, certo? Ó, então ele estava aqui, vai de baixo para cima e tem um número, ó. Então preste bem atenção nesse númerozinho aqui. Então esse é o primeiro efeito. Não, número 1, né? Então vamos, ó, apertar F5 aqui para atualizar. Veja que não tem um nome, né? Então, e aí quando eu avançar, que surge então este efeito, né? Que aí ele faz essa animação, certo? Vamos passar para o terceiro aqui de imediato, tranquilo? E aí eu tenho parágrafos, eu tenho uma lista aqui, vou colocar mais um item aqui como arroz branco, certo? E aí, ó, se eu vim aqui nesse quadrado, estou selecionando o quadrado todo aqui, eu vou colocar aqui o efeito de zoom. Então ele vai dar um zoom aí, ó, certo? Veja aqui, ó, como eu selecionei o quadrado, ele já colocou os efeitos aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, certo? Então, ó, ele já vai automaticamente passar do 1, depois fígado, que seria o 2, depois automaticamente macarrão 3 e depois o arroz branco. Só que o mesmo efeito, certo? Então, um pouquinho de cuidado quanto a isso. Vamos fazer a apresentação. Então, primeiro aí, o segundo é aquele que ele de baixo para cima. No slide 1 nós não temos efeito nenhum. No slide 2 tá aí. E aí eu vou começar a falar e eu aperto avançar, ele surge o primeiro. Aperto avançar novamente, ele surge o segundo e assim vai, certo? Então essa é uma maneira para que eu faça todos de uma vez. Então eu seleciono o quadrado aqui, certo? Mas vamos desfazer. Ctrl Z aqui, desfiz, né? Então, ó, se eu apertar aqui, ele já aparece todos, né? Lembrando que o atalho para aparecer no slide que a gente está é Shift F5, certo? Dá o Shift F5
ele já aparece então aqui no slide que a gente estava, tá? E aí você pode, por exemplo, selecionar de um por um, ó. Então aqui o primeiro eu quero que surja, aí ele vai colocar o número 1. O segundo, aí eu quero que já seja outro aqui, ó, volante, que ele vai girando. Aí ó, 2. Então, primeiro efeito, segundo efeito. Eu vou colocar o terceiro efeito aqui, barra. Certo? Pronto, então tem uns 3 efeitos. Pergunta. Vou fazer uma pergunta para vocês bem interessante aqui durante a aula. Se eu for apresentar esse slide, todos os nomes abaixo, todos esses nomes abaixo aqui, irão aparecer já quando eu passar do slide 1 para o slide 2. Eles vão aparecer ou eles vão ficar aparecendo de um por um? Ou ele vai deixar só o arroz branco aparecendo e os outros eu vou colocar o efeito? É uma boa pergunta, certo? Veja aqui, o arroz branco não tem o númerozinho aqui, ó, do efeito, então ele está sem efeito, certo? Vamos do início. Apertei F5, ele surge aquele primeiro efeito que foi colocado, né? Aquela primeira animação. O slide 1 não tem nada. Quando eu for para o slide 2, o que é que vai acontecer? O arroz branco vai estar. Por quê? Porque ele está sem efeito. Então, se ele está sem efeito, ele vai aparecer assim que tiver na transição do outro slide. Ó. É? Ah, mas eu queria... Isso é bom, né? Porque você pode ter um texto assim que esteja no meio e aí depois você vai fazer uma transição para aparecer outros de cima, para baixo, assim vai, certo? Né? É uma ideia interessante, mas também você tem que tomar cuidado para não esquecer um, né? E deixar ele sem efeito. Então, ó, vai aparecer o primeiro efeito, o segundo efeito e o terceiro, né? Então tá aí as animações, certo? Então vamos lá, o mais interessante, a gente pode clicar aqui, ó, no efeito, ó, e pode mover antes e mover depois. Então estamos no terceiro, deixa eu marcar o quarto aqui. Vamos colocar um forma, certo? Pronto, então tem uns 4 efeitos aqui. O que é que a gente também pode fazer? Alterar a posição dos efeitos, certo? Eu posso mudar a posição destes, certo? Então eu vou mover para cima. Ó, veja aqui, ó, tava 4 aqui, foi para 3. Então o que é que vai acontecer? Vai surgir esse primeiro, vai surgir o segundo, depois vai surgir o de baixo, né, o arroz branco, para por último aparecer o macarrão, certo? Então eu também posso vir aqui, ó, nessa reordenação e mover os efeitos, certo? Vamos colocar então aqui, ó, primeiro, segundo das extremidades e depois a parte do meio. Vamos ver como é que vai ficar, certo? Aí no slide 2. Então, primeiro, o último, né, que é o quarto, que era o... Aí depois os dois do meio, certo? Então você também pode fazer essa mudança de posições de efeitos, certo? Então tá aqui todo. Assim como também nós podemos, do mesmo jeito que tem a transição de slides, a gente também pode colocar um intervalo de tempo, ó. Iniciar clicar ou iniciar com o anterior, né? Então quando eu cliquei que veio do outro, né, ele já vai aparecer. Duração, quanto tempo? Vamos dar um segundo aqui, tornar tudo um segundo, certo? Esse outro, certo? Não vai ser ao clicar, vai ser após o anterior. Então, do 0 vai pro 1. E aí eu quero duração de 1 segundo também, certo? Este novamente, ó, após o anterior, 1 segundo. E esse outro também. Opa, que após o anterior não, como o anterior já está 1. Tá, todo mundo vai aparecer aqui no 1,
certo? Demorou um segundo e eles apareceram, certo? Podemos mudar aqui para 2 segundos. Tá todo mundo aí. Vou aparecer 2 segundos. Já dá um tempo maior para eles aparecerem automaticamente. Não estou mais passando com o mouse ou com o teclado, né? E atrás, se eu quiser atrasar aqui, por exemplo, mais um segundo, então ele demora 1 segundo, né? E a duração do efeito 2 segundos. Então vamos lá. Vai 1, 2, ele vai atrasar 1 segundo, certo? Para depois aparecer. Então o fígado ali ele foi um pouquinho mais, ele demorou mais, ó, certo? Vai demorar 1 segundo, vai aparecer o fígado. E isso fica tudo automático, certo? Isso é bem interessante. Então tá aqui essa abazinha aqui. Então nós já vimos esta e esta. Painel de animação. Então aqui a gente tem um painel de animação e como é que ele vai acontecendo, certo? Então ele está aqui e vai mostrando. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Então vai primeiro aparecer o baião, depois vai aparecer o arroz branco, que é a parte de baixo aqui, mas aqui ele está no intervalo de tempo correto, ó. Então a gente pode também aumentar um pouquinho mais o tempo, ó. Arrastar essa parte aqui para um ficar antes do outro, depois do outro, certo? Ó, se eu aumentar esse, então eu tenho esse tempo aqui entre a transição do arroz para o fígado, certo? Ó, tá vendo que o atraso aqui já foi 2h30, ele alterou automaticamente aqui quando eu movi, ó, 3h40, certo? Posso aumentar o tamanho aqui, ó, no início, que aí ele já aumenta aqui, no caso, na duração. Então eu posso fazer isso usando o painel também, certo? Vou desmarcar aqui, vamos só mostrar como é que ficou. Banho 2, o outro vai arroz branco, o terceiro vai demorar. E também vai demorar durante o efeito, né? Porque eu aumentei lá o tamanho daquela opçãozinha que estava aqui, né? No painel da animação. E disparar, tem aqui ao clicar, né? Então, ele só vai disparar o efeito quando eu clicar. E temos o pincel de animação também, que serve para a gente mudar algumas animações aí. Depois eu mostro direitinho, que esse pincel aqui a gente vai alterando aqui várias opções com ele, certo? Vamos só mostrar as outras opções. Então tá aqui, ó, no fígado, por exemplo, eu quero que em vez de ele aparecer, ele já esteja, né? E aí ele chama a atenção aqui, ó. Então, valve, vou usar o valve. Vamos ver o que é que vai acontecer. O fígado já estava. Então, primeiro baião, segundo arroz, terceiro é o fígado. Ó, tá vendo? Ele balançou ali. Lembre-se que ele está usando ainda aquele intervalo de tempo aqui, ó, que os outros não estavam. 0, né? Então, ó, deixa eu colocar 0 aqui pra gente resetar. 2 segundos. Aqui 1. Vou usar também 2 segundos. Certo? Então o fígado aqui, vamos escolher outro aqui, o pulso, para ele ficar, certo? Pulsando. Então, ó, o fígado ele continua, então ele não aparece. Agora que vai dar o efeito, ó. Certo? Então, esse efeitozinho amarelo aqui, que quando a gente dá o nome aqui, ênfase, então significa que o texto já vai estar no slide, e aí ele vai chamar a atenção nesse texto na hora que for fazer essa animação. E temos o saída. O que é saída? Né? Vou usar o arroz branco que está com o próximo, né? A próxima opção. E vou que ele saia aqui usando o elástico. Certo? Ele vai sair. Pronto. Vamos ver como é que fica o efeito. Ó. O arroz branco está lá. Aí, ó, na vez dele ele sai. Fígado chama a atenção e o macarrão aparece.
Então esse é um efeito de saída, ó. Primeiro baião, o arroz branco sai, fígado e o macarrão. Ah, professor, nunca vou usar isso. Vai. Como? Se eu estou fazendo uma palestra, estou fazendo uma apresentação, que eu vou dizer bem assim, por exemplo, colesterol, né? Eu quero acabar com colesterol. Então eu coloquei lá colesterol. E aí eu vou dizer que eu vou trocar o fígado por uma salada, né? Então eu vou fazer mais apologia que a salada. Então é por isso que ele vai aparecer, ó. Então, baião de 2, colesterol vai embora, porque eu estou usando salada, certo? Então assim, a gente pode ter várias opções, tanto na hora de aparecer, quanto na hora de fazer uma chamada de atenção durante o slide, porque ele já fica, e por último fazer uma saída, né? E aí a gente também tem alguns caminhos animados aqui que é bem interessante. Deixa eu pegar o primeiro aqui, baião de 2, que é esses aqui, ó. Então, loop, o que é que ele vai fazer? Ele vai girar e voltar. É um efeitozinho, né? Ele já estava, né? E aí ele faz esse efeito e loop, certo? Ó, aqui ele mostra, ó, o desenho como ele vai ficar. Então você pode aumentar, né? Ele vai fazer esse desenho aqui agora durante o efeito. Então vamos ver como é que ele fez, como é que ele faz. Saiu aqui, ele voltou para o local aqui, ó. Então eu tenho que dizer em que local ele vai voltar. Pronto, vamos de novo. Aí ele voltou para o local certo, que foi aquela pontinha verde que estava. Então aqui tem uma pontinha verde, ó, bem aqui, ó, que é para onde ele vai aparecer, essa pontinha verde. Então agora ele vai ficar mais na frente, na direita, ó, certo? Então aquela pontinha verde ali do desenho aqui me leva então à direção do efeito. Vamos remover esses efeitos. Como é que a gente faz para remover o efeito? A gente pode clicar nele, certo? Ó, tem várias outras opções aqui do loop. Como é que ele vai fazer o loop? Ao contrário, eu posso editar os pontos que ele vai, né? Ó, tem vários pontos, então não quero mais que ele faça um negócio reto, né? Então agora eu já tenho um desenho mais diferente, ó, ali. Então eu posso fazer o desenho que eu quiser aqui, né? Mas eu quero remover a animação, né? Como é que a gente faz para remover a animação? Aqui, ó, nenhum. Então marco, escolho nenhum. Deixa eu marcar logo o quadrado todo aqui, nenhum. E agora sem animação, certo? Então nós vimos aqui transições e animações, né? Design nós já vimos, aulas passadas. Inserir está do mesmo jeito, né? Pronto. O que é que muda um pouco aqui no inserir? Muda essas três opções aqui, ó. A gente pode adicionar um vídeo, né? E podemos adicionar um áudio. Essa é a diferença aqui nesse inserir. Então, se você quiser adicionar um vídeo dentro do slide, a gente coloca ele aqui, procura o vídeo, e aí ou a gente clica ou a gente passa, aí a gente vai escolher como é que esse vídeo vai aparecer no nosso slide. Porém, vamos lá, se o vídeo for muito grande, a gente tem que enviar a pasta que vai estar o slide e o vídeo na mesma pasta para outra pessoa, ou colocar no seu pendrive, no caso, para quando você for passar, aparecer o vídeo. Então, muito cuidado com o vídeo e o áudio. O que eu recomendo é você colocar sempre na mesma pasta onde está o slide, né? O áudio, dependendo do áudio, ele pode ficar dentro da apresentação, certo? Aí isso aumenta o tamanho da apresentação, mas aí você pode enviar só o arquivo de apresentação. Então isso é mais interessante, né? Do áudio. Do vídeo não, que é muito grande, ou geralmente os vídeos são grandes, não dá para fazer essa compactação. Mas o áudio sim. Aí você pode, se você não adicionar o áudio na apresentação, você tem que colocar na mesma pasta e enviar a pasta para a pessoa que vai usar, ou colocar no seu pendrive
para usar esse áudio, certo? Eu acho que eu não tenho nenhum áudio aqui. Música, não tenho. Aí depois também eu mostro para vocês colocando um áudio aqui em um vídeo, certo? Então o que muda é esse aqui. Então nós já vimos página inicial, inserir, design, transições e animações, certo? A apresentação de slide fica para a próxima aula. Revisão, quando eu quero, por exemplo, adicionar um comentário, verificar se o idioma aqui nos textos tá errado, né? Aí ó, marcou. Aqui eu verifico no idioma, certo? Que ele está revisando aqui em português. E aí eu posso aqui verificar a ortografia para ver que ele vai mostrar o erro, então, e vai tentar dizer como é que corrige, certo? Nossa ortografia, que é do mesmo jeito do Word, né? Dicionário de sinônimos para mostrar sinônimos, aqui também tem. Então, você clica com o botão direito em sinônimos nesta palavra, e é essa parte aqui mais tranquila. Aí tem aqui, ó, se eu fizer comentário, eu posso mostrar ou não os comentários, que é essa abazinha aqui. Então desmarco, ela sai, certo? Por enquanto é isso. Então próxima aula a gente vai ver um pouco sobre design, então design de slides. Então a gente vai trabalhar com o slide mestre, certo? Então por hoje é isso. Até mais vocês.